Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Olavo Centeno e por aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios para o universo aí de pós-venda de concessionária. Você conhece bem o perfil dos veículos que passam aí na sua concessionária? Perfil do cliente que passa aí no seu concessionário? Por que eu faço essa pergunta? Que é fundamental para que a gente possa desenvolver qualquer tipo de estratégia, nós conhecermos bem o perfil de quem já nos visita, quem está conosco hoje no nosso pós-venda. E para que a gente possa conhecer profundamente esse cliente, a gente precisa responder algumas perguntas. Eu trouxe aqui algumas delas para que nós, técnicos, consultores, balconistas de peça, supervisores de peças, serviços e acessórios, vendedores de acessórios, para que nós possamos aí pensar, será que eu saberia responder essas perguntas? Será que eu realmente conheço os meus clientes? E por que eu falo do técnico, do consultor, do balconista de peças, do vendedor de acessórios? Porque não dependemos exclusivamente, não podemos depender exclusivamente do marketing, não podemos depender da boa vontade do cliente para que a gente atraia consumidores qualificados para o nosso pós-venda. O nosso salário ele é feito com base na visita do cliente. Se eu sou um técnico, eu não posso ficar dependendo da boa vontade do cliente, dependendo da boa vontade da montadora, dependendo da boa vontade do consultor, da boa vontade do gestor, da boa vontade do marketing da minha concessionária. Por isso que cada vez mais eu bato nessa tecla de que nós, todos os profissionais do pós-venda, temos que ser protagonistas da nossa história e criar estratégias para que cada vez os clientes mais qualificados apareçam ali e possam usufruir dos nossos serviços. A primeira pergunta é: qual é o veículo que mais passa aí no teu pós-venda? Tudo bem se você é um concessionário de caminhões, implementos agrícolas, tratores, concessionário de moto, concessionário de veículos automotores, de carros ou picapes, tanto faz. Qual é o modelo que mais passa aí? Você sabe? Por que isso é importante? Porque isso vai começando a construir o perfil, tal do 80-20. 80% do teu faturamento vem de 20% do pool de clientes que nós temos. É o Pareto lá e ele dá certo. Qual é o veículo que mais passa aí? Quantas visitas esses veículos fazem por ano no teu concessionário? Esse é um ponto importante. Eu já sei que se eu sou uma concessionária de automóveis de uma marca X, o modelo do veículo que mais passa aqui é aquele modelo H. E esse modelo ele passa 2, 3 vezes por ano. Quais são os 3 principais serviços pagos pelos clientes? Pagos pelos clientes, desconsiderando aí as revisões. Desconsiderando as revisões periódicas. Quais são os serviços pagos pelo cliente? Os 3 principais. É suspensão, sistema de amortecedor, é pastilha de freio, é disco de freio. Quais são esses serviços? Os 3 principais. Então eu começo a entender, poxa, os veículos que mais passam são esses, eles passam tantas vezes por ano. Os serviços pagos pelos clientes, desconsiderando as revisões, sei lá, substituição de algum tipo de fluido que eles fazem, ou é uma troca de sistema de freio, é troca de sistema de suspensão. Entenda quais são esses 3 serviços pagos. Outra coisa, qual que é o ticket médio para esses serviços pagos? Tá, mas por que desconsiderar a revisão? Porque a revisão é algo esperado, é algo que nós, assim, eu sei que
muitas e muitas vezes nós não estamos conseguindo atrair nem o cliente da revisão periódica dentro do período de garantia. Mas aí é um outro problema, né? É olhar para um outro cenário. E por isso que nós temos que desconsiderar as revisões. Se o cliente vai trazer o veículo. Vamos olhar para aquilo que bota dinheiro dentro do caixa e que tem possibilidade de expandir muito a nossa rentabilidade. Então vamos olhar para os serviços pagos pelo cliente, sem ser revisão, e vamos olhar qual é o ticket médio. O que é o ticket médio? A quantidade de vendas que nós fizemos, um valor total de faturamento dividido pela quantidade de vezes que nós fizemos, e isso vai dar um valor qualquer, R$500, R$1.000, R$1.500. Isso é, na média, cada visita para esses serviços pagos deixa R$1.500. Isso é importante, isso começa a construir e mostrar um cenário onde a gente começa a ter uma previsibilidade. A gente começa a olhar para o passado, se isso aconteceu nos últimos 12, nos últimos 24 meses, existe uma possibilidade de se repetir no futuro, um pouco menos, um pouco mais. Tem aí a sazonalidade, mas eu olho para o passado e começo a ter uma certa previsibilidade futura. Isso ajuda muito em ter as peças, em saber quais são os tipos de técnicos, quais são os tipos de conhecimento que eu tenho que ter lá na frente. Eu começo a enxergar melhor. Aí eu tenho condições de começar a criar uma certa estratégia. Quais são as 3 principais objeções que os clientes têm em relação ao que eu ofereço? Olha outro ponto fundamental. Agora eu entendo mais ou menos o veículo, a quantidade de passagem, os serviços que eles mais fazem conosco, o ticket médio. Então, quais são as objeções? Quando eles falam não, eu não tenho tempo, está muito caro, eu não tenho condições de pagar, né, em 3 vezes, eu preciso uma condição de pagamento melhor, em 5, em 8, em 10, em 12 vezes. Eu não sei se isso é necessário mesmo, eu preciso conversar com outra pessoa, eu vou levar esse veículo para falar com um mecânico de confiança. Tem 1000 coisas que os clientes falam quando eles dizem não de outras maneiras. Quais são essas maneiras de dizer isso? Quais são as 3 principais? Quando você sabe as 3 principais objeções, poxa, a gente tem um conhecimento incrível nas nossas mãos. Porque eu posso aumentar o meu faturamento aumentando o fluxo e ter ações para isso. Eu posso aumentar o meu faturamento através de vender mais para cada cliente. Vender mais para cada cliente, eu posso conseguir isso ofertando mais. Só que se eu já sou um concessionário, eu espero que você seja aí um profissional competente, qualificado e honesto, você já está ofertando aquilo que é necessário para o teu cliente. Então, se você já está ofertando tudo o que é necessário, não tem algo a mais que você possa ofertar, porque qualquer coisa acima disso é não necessário e aí é a tal da empurroterapia. Então, se nós já estamos ofertando tudo o que é necessário, o que nós precisamos é melhorar a conversão. Porque muitas vezes nós ofertamos e o cliente diz não. Esse não vem através de objeções. Se eu conheço as 3 principais objeções, eu posso identificar aonde eu tenho maior dificuldade de vender. Se eu tenho essas informações, eu posso reunir com o meu time e identificar no nosso time quem é melhor para vender esses itens, essas peças, esses serviços que são os mais complicados. Essa pessoa, esse profissional, pode ajudar os outros a encontrar um caminho para fazer a venda, porque ele já consegue fazer isso. E se isso é uma dor que todos têm, em conjunto, a gente pode desenvolver argumentos de vendas, testar isso internamente e depois botar em prática para tentar fazer boas conversões. Olha como é importante saber as 3 principais objeções. Qual é a média de satisfação da nossa concessionária? Será que todo mundo sabe mesmo? É o grau de satisfação dos nossos clientes? Quais são as 3
os 3 principais reclamações dos nossos clientes. Será que a gente tem isso mapeado? Reclamação, não é objeção. Reclamação. Quais são as 3 principais reclamações? Mais uma vez, se eu quero melhorar, criar estratégia, eu tenho que conhecer onde eu estou. Então, os meus pontos fracos são as principais reclamações. Quais são as 3 principais que causam maior dor para o meu cliente e prejuízo para o meu negócio? Eu vou atacar elas para melhorar isso internamente. Daí eu vou criar uma estratégia. Ah, mas eu vou resolver todas as questões do meu concessionário, todas as reclamações são importantes, não quero saber as 3 principais. Olha, não me leva a mal, mas se esse é o pensamento hoje aí, eu tenho certeza que não está resolvendo nenhuma. Não consegue, ele não tem essa capacidade de resolver todas as questões ao mesmo tempo. Você tem que apontar para as principais, as que causam mais dor para o cliente e prejuízo para o negócio, e ir em cima dessas, resolvendo elas, depois a gente ataca as outras. Tem que ter energia, e a energia, se é dispersada, distribuída em várias regiões, em vários pontos, eu não tenho força suficiente. E quais são as nossas fortalezas? As fortalezas são os elogios, é aquilo que os clientes falam, poxa, vale a pena vir aqui, eu quero voltar a visitar esse pós-venda por esse motivo. E por que isso é importante? Porque nem todos os nossos profissionais são fortes nesse ponto. Então nós precisamos melhorar isso neles, fortalecer isso neles. Outra é que quando nós conhecemos os nossos pontos fortes, nós podemos explorar isso no nosso marketing, na nossa comunicação, para atrair mais clientes. Os pontos fracos, os pontos a serem melhorados, aquilo que o cliente reclama, nós vamos melhorar para reter cliente conosco, para manter a satisfação deles e manter eles conosco. Os pontos fortes nós vamos utilizar para atrair mais clientes. E aí começa a girar uma máquina interessante. Eu atraio mais clientes qualificados e eu consigo retê-los com a minha operação e eu consigo converter mais negócios porque conheço bem os pontos em que os meus clientes dizem não e eu me preparo melhor para isso, e esse ciclo tem que ser revisto sempre. Saber responder essas perguntas é fundamental para criar boas estratégias. Sem isso, fica mais complicado. Sucesso, muitas vendas e até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau.